Olá pessoal, nós já gravamos alguns vídeos aqui sobre a adaptação da avaliação de desempenho. A avaliação de desempenho, muitas vezes, cobra muito dos neurodivergentes que acessam o serviço público através de concurso público, principalmente nos primeiros anos de serviço público, que são os anos do estágio probatório, em que uma má avaliação de desempenho pode custar a continuidade da carreira. Você sabia que tem instituições que estão seguindo a sugestão desse canal e adaptando a avaliação de desempenho? Olá pessoal, meu nome é Lucélio Lacerda, eu sou neurodivergente, advogado de neurodivergentes. Meus contatos profissionais estão na descrição. E hoje eu quero falar mais uma vez sobre a adaptação da avaliação de desempenho do servidor com neurodivergência, especialmente os servidores que têm transtorno do espectro do autismo. Quem conhece esse canal, quem já maratonou por aqui, sabe muito bem que nós sempre reiteramos que não é possível haver uma verdadeira inclusão no ambiente de trabalho se a proficiência do profissional com deficiência não for adaptada às suas limitações que a deficiência impõe. E a avaliação de desempenho tem sido, para muitos servidores autistas, ou trabalhadores de um modo geral autistas, né? Também você tem nos sistemas de empresas privadas certos critérios de avaliação de proficiência, né? A gente está gravando o vídeo aqui com ênfase, com foco no serviço público, mas isso vale para todo mundo, inclusive para o mercado privado. Cobra-se na avaliação de desempenho a avaliação de qualidades ou quesitos como liderança, iniciativa, interação com as pessoas, relacionamento interpessoal. E estas questões, estes quesitos, são exatamente aquelas áreas que são impactadas pelo transtorno do espectro do autismo. É verdade que você que acompanha esse canal também, muitas vezes, se sente pessimista, porque nós sabemos que tem muitas instituições e empresas que não têm, assim, uma vivência, às vezes parece que não tem um interesse na área da diversidade. Tem instituições que realmente são muito pouco interessadas em criar um ambiente inclusivo, acolhedor para as pessoas com deficiência, que, portanto, não tem nenhuma política de diversidade, né, que conforme o que a legislação brasileira determina. A exemplo das carreiras policiais. As instituições policiais, pouco ou nada têm feito para incluir as pessoas, os servidores. Muito pelo contrário, extremamente capacitistas, excluindo a todo momento autistas de concursos públicos sem motivo idôneo, né? Agora, existem instituições também que são diferentes, que têm uma vocação, né, para a diversidade, que têm a intenção, ainda que não tenha aperfeiçoado um modelo pleno de acolhimento à pessoa com deficiência, mas que têm a intenção de evoluir nessa área. Então, com a intenção de valorizar essas instituições, eu estou criando aqui no canal um quadro em que a gente, em certos vídeos, elogia certas instituições. Essas instituições vão ganhar aqui no canal o carimbo Capricha na Inclusão. E hoje eu queria muito falar com você sobre o TRE do Paraná, Tribunal Regional Eleitoral da Unidade Federativa, Estado do Paraná. Porque o Estado do Paraná, nesta área da inclusão, tem dado um show. Eles têm preocupação com isso. Claro, ainda não tem uma plenitude de acolhimento, mas existe a intenção. E eu queria compartilhar isso com você, sem compartilhar, obviamente, detalhes, nomes, né, detalhes do caso jurídico em que nós atuamos, mas não deixar passar em branco isso aqui, até porque outras instituições podem fazer como o Tribunal Regional do Paraná. Vou te contar a história aqui, assim, em síntese muito apertada. No ano de 2024, nós atuamos para um cliente aqui do escritório, que era servidor do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Ele é uma pessoa com TEA, né? A gente não revela nem o nome, nem o sexo. A gente, quando flexiona o gênero aqui, a gente está adotando um gênero para poder contar o caso. Veja, este servidor, ele estava numa cidade do Paraná, trabalhando num cartório eleitoral, ainda em estágio probatório, e ele estava sofrendo com crises decorrentes da falta de suporte familiar. Ele era uma pessoa que já tinha sido
concursado em outro estado da federação, o estado onde reside os seus familiares, o seu suporte, né, emocional. E lá nesse estado, ele já tinha trabalhado quase 10 anos como servidor em outra instituição. Passou num concurso, foi para o estado do Paraná, e lá no estado do Paraná, ele começou a sofrer crises intensas e comorbidades foram desenvolvidas por falta de suporte. Ele sozinho naquela cidade, sem o suporte com o qual ele estava acostumado, né? E entrou em depressão, ansiedade generalizada, chorando, muito sentimental, muito fragilizado. Nesses primeiros anos do estágio probatório, ele foi mal avaliado. Veja, ele foi mal avaliado nesse contexto, né? De desenvolvimento de comorbidades, regressão da sua situação clínica, né? Com crises periódicas em razão desta solidão de suporte. Ele não tinha suporte nenhum. O suporte que ele estava acostumado no seu estado de origem, ele não tinha ali. Então, ele nos procurou, né, e pediu que nós analisássemos o caso e decidíssemos sugerir alguma coisa. Nós entendemos que, primeiro, ele precisava de suporte familiar. Por quê? Ele já havia sido servidor por quase 10 anos e lá onde ele havia sido servidor, ele não tinha manifestado esse tipo de sintoma. Ora, se ele já foi servidor antes, cargo mais ou menos, atribuições mais ou menos parecidas, atribuições de escritório, administrativas, quase 10 anos em outro estado. Quer dizer, se fosse para dar problema, o tipo de função já teria dado no outro estado e não deu. Deu só lá no Paraná, para onde ele foi. Então a gente concluiu que a questão ali era a falta de suporte familiar. Uma coisa que nem ele havia percebido que ele precisava, porque quando você tem o suporte está sendo eficiente, você não para pensar, e se eu não tiver o suporte? Né? Só quando você vai ficar sem é que você percebe que o suporte faz falta. É aquilo que a mãe da gente fala de vez em quando, né? Ah, só quando perder que vai dar valor, sabe? Essas coisas que você não dá valor, não parece que não tem valor, mas quando você se afasta, você vê que aquilo tinha um papel importante na sua vida. Pois é. Primeira conclusão que nós chegamos foi essa, olha, esse cara precisa de suporte familiar. Então o que fazer? Pedir remoção para o estado onde está a família dele. Junto com esse pedido de remoção, nós decidimos também que a avaliação de desempenho, ela estava muito rigorosa na exigência, na avaliação de certos quesitos, certos elementos que são profundamente afetados pelo autismo, como esses que eu disse, né? Capacidade de iniciativa, boa interação com as pessoas, a comunicação é uma coisa que é pontuada na avaliação de desempenho. E o autista tem prejuízo justamente nesta área da comunicação com os outros, né? Da iniciativa, da liderança, que também é um elemento de comunicação com os outros, né? Ninguém lidera sem comunicar. Então, nós achamos que devíamos pedir a adaptação da avaliação de desempenho junto com a remoção. O nosso requerimento obteve êxito, ele foi removido para outro estado, onde reside atualmente. E, quanto à questão da adaptação da avaliação de desempenho, o TRE do Paraná teve o cuidado de dar andamento a este requerimento, não apenas para avaliar o pedido individual deste cliente do qual nós estamos falando, desse servidor que foi removido, mas também para todo o Estado, para todos os servidores que têm deficiência no Estado. Então, eles deram um primeiro despacho na coordenadoria do RH, chamada Coordenadoria de Força de Trabalho e Desenvolvimento do Paraná, do TRE do Paraná, deram um despacho no seguinte sentido: considerando o requerimento realizado pelo servidor tal, documento número tal, no qual requer a realização de avaliação de desempenho do servidor, valendo-se dessa vez de parâmetros adaptados à condição de pessoa autista, encaminha-se para a realização de estudos a fim de verificar a viabilidade do atendimento pedido. Eu fiquei super feliz com isso aqui, porque eles não só decidiram dar andamento ao requerimento do servidor que estava pedindo, mas pediram para fazer estudo, para ver se era o caso de mudar não só para ele, mas de um modo geral, de uma maneira mais abrangente. A seguir, a Secretaria de Gestão de Pessoas, depois de pronto o estudo do caso concreto, encaminhou para a apreciação superior o estudo que foi elaborado e apresentado pela Seção de Desenvolvimento e Estágios acerca da manutenção do atual formulário avaliativo e sugestão de criação de uma comissão multiprofissional para acompanhar e propor adaptações necessárias às avaliações de servidores com deficiência em razão do requerimento apresentado pelo servidor tal. Ou seja, um primeiro despacho, eles mandaram fazer um estudo, encaminharam para fazer um estudo, fizeram um estudo e depois encaminharam para a administração superior do TRE para ver se modificavam o atual formulário avaliativo das avaliações de desempenho no estágio probatório. Então, veja, isto aqui ainda não terminou, mas pelo encaminhamento que teve, eu acredito que vai dar
algum resultado. No estudo que eu tive a oportunidade de ler, eles entenderam que não é o caso de modificar o formulário, não é o caso de modificar o formulário, por exemplo, retirar itens de avaliação, mas é o caso de adaptar a avaliação para aquele indivíduo, criando uma comissão multidisciplinar para poder ver, né, que naquele caso concreto precisa haver talvez uma pontuação diferente, talvez um jeito diferente de avaliar, né? Dizem eles no estudo. Não se trata de alterar o que avaliar, mas de ajustar como avaliar. A minha proposta sempre foi a seguinte: olha, se o cara é autista e ele tem impactos na área da comunicação, então tudo aquilo que for da área da comunicação, tu corta da avaliação, tu não avalia, porque ele vai ter uma proficiência menor que os outros nessa área, obviamente, porque o autismo impacta justamente esta área. Eu sempre fui dessa opinião. É igual questão de concurso, né? Quando a questão está meio ambígua e a banca acha que está incorreta, que está mais ou menos correta, apreciando o recurso, eles cancelam a questão toda e pontua todo mundo. Pontua todo mundo na totalidade. Então, eu sempre fui dessa opinião. Eles, no estudo, lá no TRE, estão divergindo, né, da opinião de cortar o que avaliar e não avaliar ou deixar de avaliar aquelas questões que estão relacionadas aos impactos do autismo. Mas eles propõem ajustar como avaliar. Então, avaliar de maneira mais parcimoniosa, possivelmente, né, de maneira mais adequada para aquele indivíduo, não deixando de exigir dele alguma coisa naquela área, mesmo que exija-se menos do que se exige dos outros. De qualquer forma, só o fato deles darem encaminhamento, isso aqui está lá na administração superior do TRE para avaliar, né, e isso vai provocar uma mudança, alguma mudança com certeza vai ser provocada por isso aqui, já é uma grande demonstração de que o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná é uma instituição que capricha na inclusão. Por isso, eu queria dar os parabéns a toda a administração superior, o pessoal do RH, o pessoal da gestão de pessoas do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná e dizer que vocês são um exemplo para as instituições do Brasil, não apenas as instituições federais, mas as instituições estaduais, os entes da federação, os municípios, naquilo que se refere a acolhimento e inclusão no ambiente de trabalho. Portanto, a todos os servidores do Estado do Paraná, a gestão de recursos humanos, os diretores, os gestores, os desembargadores, o meu muito obrigado e não vamos nos esquecer de que vocês capricham na inclusão. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se ele foi útil, eu peço a você que se inscreva no canal, que clique no sininho, que dê um like e que compartilhe esse vídeo com outras pessoas que, assim como você, possam ter interesse nesse assunto. Meus contatos profissionais estão na descrição. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.